Olá, mais uma vez, eu sou Sueli do Viver Meditando. E hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre uma lei cósmica e universal que as pessoas normalmente não se dão conta. Mas essa lei é: a energia segue o pensamento. Isso é uma lei que está entrando muito em vigor agora. Ela sempre existiu, claro, ela é uma lei, é universal, mas agora nós estamos tomando mais consciência dessa questão, dessa lei, e estar consciente disso vai ajudar com que a nossa vida seja melhor, mais tranquila, porque a gente vai tomar as rédeas da nossa vida nas mãos. É claro que existem os fatores externos que a gente deve contornar. E também, nós estamos vivendo hoje, cada um de nós, aquilo que a gente fez no passado, na infância, o que a gente recebeu até os 7 anos de idade, tudo aquilo que a gente recebeu do mundo, da cultura, do social, tudo isso formou crenças e conceitos dentro de nós. E isso às vezes torna-se uma verdade. Mas as pessoas são diferentes, cada uma vem de um meio diferente. Você pode vir do meio budista, do seio de catolicismo, do evangélico, do ateu, enfim, são muitas as egrégoras familiares, os conceitos familiares. Então a gente tende a usar tudo aquilo que a gente recebeu na nossa vida e fazer disso o nosso caminho, o que é natural e que todo mundo faz isso, não tem nada de errado. Mas isso faz com que a gente viva assim, por exemplo, dentro de uma verdade que não é uma verdade universal. Então, existe a verdade do judeu, que é diferente da verdade do católico, do maçom, do Rosa Cruz, do budismo, enfim. Então, onde está a verdade? Se cada um diz que ele está com a verdade. É muito simples isso. Então, quando a gente recebe tudo isso e forma esses conceitos na nossa mente, a gente tende a usar isso como uma verdade universal. E é por isso que existem muitos conflitos no mundo, no planeta, entre as pessoas, porque cada um tem um filtro interno, tem um ângulo de visão. Eu coloquei um artigo no meu blog há um tempo atrás que diz: se você colocar uma imagem no centro de uma mesa, imagem do Buda, por exemplo, a pessoa que vê o Buda pelas costas, ela vai ter uma versão do que ela está vendo. Aquela que vê ele de lado tem outra. Quem olha para a imagem de frente tem outra visão diferente ainda. Isso simplifica a maneira de como as pessoas veem as situações. Cada uma vê de um jeito. Mas vamos voltar ao tema, a lei cósmica, onde você coloca sua atenção, seu pensamento, a energia vai seguir. Então, isso é viver de uma maneira no piloto automático, dentro daqueles conceitos que você recebeu. Mas talvez isso não seja... Quando a gente começa a meditar, na verdade, a gente começa a quebrar todos esses conceitos e olhar tudo aquilo que a gente recebeu. E no começo é confuso, mas eu sempre achei que o vidro era azul e de repente eu estou vendo que ele é verde, Eu sempre olhei para o céu, vi ele cinza e agora eu estou vendo ele colorido. Então, onde está a questão? Onde está essa verdade? Então, quando a gente vive dessa maneira inconsciente, no piloto automático, o que é viver no piloto automático? É sempre agir
e reagir da mesma maneira. É sempre buscar as mesmas soluções para os velhos problemas. Então a gente vive num círculo vicioso e às vezes a gente tem algumas soluções, algumas questões concluídas, mas nem sempre é o que é melhor. A gente tem, através da meditação e da intuição, que o meditador mais eficiente vai adquirindo, a intuição que nos guia para um caminho diferente, para uma solução diferente. E aí a gente passa, claro, a viver dentro da lei. A energia segue o pensamento, mas a gente vai ter uma visão diferenciada, essa energia de um projeto novo, de uma solução nova, de um jeito novo de ver as coisas, vai ampliar a nossa consciência. A gente vai se tornando mais livres, mais leves. Ocorrem expansões de consciência, porque senão você vai ficar do mesmo jeito de revidar as coisas quando elas chegarem, né? No modo antigo de ser. Se alguém te provoca, você acaba revidando da maneira que você aprendeu desde criança. Ou então o que é pior ainda, né? A energia que a gente retém e não expressa, ela cria bloqueios de energia que impede a circulação do Ki, do prana no corpo, como a gente já viu. Então, quanto melhor, quanto mais você respira, mais você limpa esses canais de captação e distribuição de energia e começa a enxergar novos horizontes, porque você passa também a receber uma orientação da sua alma. Então você vai ler um livro, vai encontrar com uma pessoa que vai te dar uma opinião diferente daquilo que a gente estava buscando. Então é muito importante a gente prestar atenção a todas essas questões. Então, diariamente a gente tem muitas ocupações, muitas tarefas, como trabalhar fora, cuidar dos filhos, organizar a casa, fazer compras, pagar contas que nos tiram, né, o sossego do dia, do mês, principalmente quando vão chegando a hora, né, dessas contas serem pagas, né? Então é muito difícil trabalhar com tudo isso sozinha, né? Então, é óbvio que essas emoções aflorem de tensão, de raiva, de desespero, e assim a gente vai perdendo o controle. E se a energia segue o pensamento, a gente vai criando mais dessas situações dentro de nós. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre duas questões que realmente atravancam a nossa vida. Uma delas é a raiva, né, que nos prejudica muito, e a outra é a preocupação. Elas nos desestabilizam demais. A raiva, ela é uma emoção que limita a nossa consciência. Quando a gente fica com muita raiva, a gente fica cega, a gente não vê o que a gente faz e nem o que a gente fala. Já foi, você falou, já foi. E muitas vezes a gente se arrepende daquilo que a gente falou e fica mais chateado ainda porque não teve esse autocontrole. A raiva é uma emoção que a gente precisa expressar, porque se a gente mantém ela dentro da gente também, isso vai fazer muito mal. O que é importante que a gente entenda a respeito da raiva é que por trás da raiva existe uma energia que nos limita demais, que é o medo. E a maioria das pessoas não tem consciência disso. Então, as pessoas têm aquelas explosões de raiva, às vezes conversando com uma pessoa ou assistindo
alguma coisa na TV ou algum acontecimento na rua e a gente reage com raiva. Muitas vezes mesmo no trabalho, com pessoas que a gente não consegue se harmonizar. Não tem como reter essa raiva, não tem como, é uma situação que você não tem controle. Mas se você tiver consciência de que a raiva esconde o medo, e o medo é uma insegurança em relação à vida, ao dia a dia, então você pode nesses momentos parar. Mas por que eu estou sentindo essa raiva? Eu estou sentindo medo do quê? Se for no trabalho, eu estou sentindo medo de ser prejudicada, de ser mandada embora, de não darem o meu valor. Enfim, são inúmeras situações que você pode estar sentindo medo, estar se sentindo insegura e principalmente ameaçada. Então, na verdade, quando a gente tem uma explosão de raiva, é essa nossa fraqueza, essa nossa incompreensão que está aflorando. Então, se nesses momentos você parar, respirar profundamente e tentar compreender o porquê você está se expressando com raiva, então a situação muda. Porque se a raiva está refletindo algo que você tem internamente e não está controlando ou não está conseguindo, se é inconsciente, normalmente é inconsciente, você vai sempre agir e reagir da mesma maneira. É um círculo vicioso que dificilmente a gente consegue sair dele no momento que aflora. Inclusive eu aconselho você, se você estiver passando por um momento de raiva, não faça uma refeição se sentindo assim, porque essa energia vai entrar no seu alimento e vai prejudicar os seus órgãos, o seu estômago, a sua saúde, o seu intestino, que é considerado nosso primeiro cérebro, né? Então, tomar consciência do porquê você está agindo com raiva, o que é que essa raiva está escondendo, o que eu tenho que trabalhar em mim, né? Então, isso vai fazer toda a diferença na sua vida e a gente vai poder transmutar essa energia. A raiva também, ela tem uma ligação com o chakra da base. Uma pessoa que vive constantemente com raiva ou constantemente com medo, essa energia vai obstruir esse chakra, que é o chakra que rege os ossos, as pernas, os pés, os joelhos. Então, com o tempo, se isso não é amenizado ou compreendido, essa pessoa pode no futuro trazer problemas de coluna, trazer problemas no joelho, nas pernas, nos pés, porque esse chakra é o chakra que nos ensina a caminhar na vida, é o chakra da sobrevivência. Então, aqui você tem já muitas questões para você internalizar e pensar no que essa raiva está querendo mostrar para você mesmo. A hora que você olhar para esse tipo de sentimento, não só a raiva, ou para qualquer outro tipo de sentimento, você vai compreender a sua fragilidade interna e vai aprender a lidar com ela. Você pode fazer isso sozinho, é claro, ou então, se for o caso, buscar ajuda de algum profissional. Mas essa reflexão interna, fazer uma caminhada, algum momento onde você possa sentar, parar e ficar sozinha por alguns instantes fazendo essa reflexão, vai ajudar muito. As nossas emoções, quando elas são compassivas e benevolentes, gentis, ou quando a gente desobstrui todo esse medo e essa insegurança interna, a gente começa a expandir uma luz
que alguns podem vê-las como nuvens coloridas, como flashes de luz coloridos no nosso campo de energia. Um vidente, um clarividente pode perceber isso. E embora você não veja, é isso que acontece. E quando a gente sente muita raiva, muito rancor, e tem pessoas que querem traçar planos de vingança ainda, ou jogam maldições em cima das outras pessoas, essas emoções densas saem como raios negros no nosso campo de energia. Então, quando a gente sente muita raiva, realmente a pessoa que mais fica prejudicada é aquela que sentiu a raiva, né? E em segundo lugar, você vai prejudicar a pessoa para quem você jogou esse sentimento, mesmo que só em pensamento. E depois, em terceiro lugar, o ambiente que te rodeia. Então, quando você consegue transmutar essa energia, compreender por que ela está aí, então você começa a vibrar e emitir uma frequência, um padrão vibratório superior, harmonioso. E o que você vai atrair para a sua vida é mais situações harmoniosas, mais pessoas legais, mais pessoas tranquilas e compassivas na sua vida. Então, ninguém, como eu disse, pode ser movido constantemente pela raiva, e a raiva tem que ter uma expressão. Se você não consegue, na hora, ter um diálogo com a pessoa, eu aconselho que você faça como Osho, que é o mestre indiano, que dizia: vá para o quarto, pegue uma almofada, soque bem essa almofada, ou berra, libera essa energia para que ela não fique retida em você. Ou então, vai fazer uma caminhada, sentar embaixo de uma árvore até você digerir tudo isso, né? Ele dizia também que a raiva é a semente da compaixão. Ou seja, em vez de você ter uma explosão, você para e não, peraí, por que eu estou assim? Isso está me afetando? Por quê? Qual é o meu sentimento de insegurança? Por que eu acho que estou sendo ameaçada por isso? Então você tem oportunidade de, ao ter essa pequena clareza mental, de transmutar essa situação. Não vou ter raiva, eu não preciso disso. Então ela começa a se transformar numa coisa mais calma, mais benevolente, com mais clareza. E aí as coisas vão melhorando, né? Vai se transformando realmente na semente da compaixão. Com essa consciência, né, com a consciência desse motivo que está inconsciente, mas ao você lidar com ela, ela vem para o seu consciente, você começa a ter controle mais da sua vida, daquilo que você quer sentir, daquilo que você quer incluir no seu campo de energia ou afastar. Você pode usar aquele recurso da bolha de luz dourada e dizendo também: só o bem chega a mim, só o bem sai de mim. Se você ainda não consegue ter essa clareza, esse é um primeiro movimento que você pode fazer para isolar esse tipo de energia que é mais negativa, né? Tudo é um processo que você a primeira vez não vai dar certo, a segunda vez você já vai prestar atenção, na terceira vez você cria uma bolha e na quarta vez você, né, sorri e segue em frente. O outro sentimento, nem podemos chamar isso de sentimento, é a preocupação. A maioria das pessoas vive na preocupação, vive no futuro e vive se preocupando com uma série de coisas. Será que eu vou conseguir
pagar minha conta? Será que eu vou passar no concurso? Será que esse novo vestibular que eu vou fazer, eu vou conseguir fazer, realizar? Enfim, nós somos constantemente rodeados de preocupação. Nossa humanidade é muito preocupada com o futuro. A preocupação com o futuro não nos dá condições de controlar esse futuro. E essa preocupação causa na mente um estresse muito grande e uma ansiedade sem fim, porque o futuro é só uma projeção de um medo. E o futuro é uma série de possibilidades. Imagine você num salão onde existem várias portas fechadas. Vamos comentar aqui que existem 3 portas fechadas, ou 2 ainda, para simplificar. Imagine que você é um fumante e você quer parar de fumar. Então você pode se projetar e ir lá para a porta que diz: continuarei fumando. Você abre essa porta e vê o que acontece com a sua vida daqui 1 ano, 2, 5 anos. Então você vai estar com a respiração mais fraca, você pode ter algum problema pulmonar, você está contaminando o ambiente, você está com odor de cigarro no corpo, você não sente muito o sabor dos alimentos porque o cigarro tira essa sensibilidade, né, das papilas gustativas, enfim, uma série de consequências. Aí você pode então voltar e agora se dirigir para aquela porta que está escrito: sem cigarro, parei de fumar. E você se projeta a daqui 1 ano, 2 anos, e você vai ver que a qualidade da sua pele mudou, ela está mais fresca, ela está mais clara, a sua respiração é muito melhor, é mais profunda, você consegue sentir melhor o gosto dos alimentos, enfim, a sua vida muda radicalmente. Então, qual é a diferença para o seu futuro? O que vai fazer o seu futuro melhor ou pior é a atitude que você tiver que tomar hoje. Se você quer prestar um vestibular, um concurso, não adianta você se preocupar se você vai ou não conseguir. O que você tem que fazer hoje é apenas estudar, mais nada, e soltar essa preocupação. Então, o que você pode fazer hoje? Respire profundamente, faça respirações profundas, aprenda a meditar, ocupe sua mente com outra coisa, vai aprender a desenhar, vai aprender a trabalhar com as mãos, fazer uma terapia, fazer um artesanato. E trabalhar com as mãos é uma maneira de liberar muito a preocupação, essa energia da mente. Estude e vai fazer uma terapia, vai se ocupar com alguma outra coisa. Tem um ditado que diz que o tolo preocupa-se, o inteligente se ocupa e o sábio apenas sorri, né? Então, a preocupação extrema com o que pode acontecer ou não apenas vai minar a sua energia e vai impedir que você viva o seu dia a dia, o seu aqui e agora. Então, se você quer fazer uma viagem, o que você tem que fazer? Você vai planejar essa viagem. Você tem que saber o quanto você vai gastar na viagem. Então, você vai ter que aprender a separar um dinheiro extra todos os meses para que isso se realize. Então, tudo é uma questão de planejar. Você pode até vislumbrar o futuro que você quer e projetá-lo, mas você tem que eliminar a preocupação de ele vir ou não a você. Se ele vier ou não a você, vai depender da sua atitude hoje. Tudo que você fizer hoje de bom, de positivo e com consciência, vai atrair um futuro para você assim, tranquilo, com consciência, sem surpresa, sem
sem preocupações outras, porque você planejou tudo direitinho. E uma coisa que a gente precisa aprender a fazer é deixar as coisas fluírem na vida, porque o universo sabe exatamente aquilo que a gente precisa, aquilo que é bom para a nossa vida. Então, é muito interessante, antes de você também tomar uma atitude, que caminho seguir na profissão. Isso é mais difícil para os jovens, mas para as pessoas mais adultas isso pode funcionar. Trocar de emprego ou ter que tomar alguma outra decisão é você se imaginar, por exemplo, nessa nova profissão, nesse novo trabalho, daqui 1 ano, daqui 2 anos, não caminhe muito longe, no máximo daqui uns 2 anos, você se imaginar ali. E mesmo que você não saiba muito da profissão, isso não é muito importante, porque o seu corpo, o seu coração vai te dizer se isso vai ser interessante ou se isso vai ser alguma coisa que vai te oprimir. É uma sensação corporal que o meditador aprende a conhecer, né? Porque a primeira intuição vem através do corpo. Então, é muito interessante você se utilizar dessas dicas para você criar, né, maneiras de aprender a viver com mais leveza no aqui e agora, sem ter que se preocupar tanto com as coisas. A gente tem essa capacidade, a gente tem essa maneira de olhar, né, para o futuro com um pouquinho mais de clareza e não apenas com aquele impulso, eu preciso, eu tenho, eu vou. Nós não temos esse hábito de parar, respirar e sentir. Isso era uma coisa que os antigos, os lamas, as pessoas mais preparadas sempre faziam. Antes de tomar uma decisão importante na vida, parar para meditar, né? Para ver o que o interior traz, se o caminho é bom ou não é. Então isso é um hábito muito interessante para a gente fazer. É uma maneira de tirar a gente desse piloto automático, dessa preocupação, desse estresse que a maioria da humanidade vive, né? Para te ajudar a sair um pouco desses condicionamentos do passado, de viver dos condicionamentos adquiridos, uma boa maneira para fazer isso é você todo dia ao acordar, você vai sentar-se na cama. Antes de levantar, imaginar uma luz chegando até você, te envolvendo, né? Essa luz pode vir de qualquer cor. Normalmente a gente nem vê a cor da luz, mas desde que essa luz te envolva e você vai imaginar, em primeiro lugar, o dia, a maneira que você quer que ele aconteça, com as atividades, com os acontecimentos que sejam benevolentes, compassivos, tranquilos. Então você vai estar aprendendo a co-criar a sua vida, o seu dia, com momentos melhores para ele. Então você vai fechar os olhos e você vai mentalizar. Diga para você mesma todas as manhãs e em alguns momentos do dia, se você achar que isso é necessário. Todas as coisas que chegarem para mim, eu lhe darei com compaixão e benevolência. Aquilo que não for bom para mim, que seja afastado. Repita isso umas 2, 3 vezes, sempre que você sentir necessidade. Dizem que para a gente mudar um hábito negativo para um positivo, são necessários 21 dias. Então, você deve fazer isso 21 dias seguidos, 21 manhãs seguidas, logo que você acordar. E repita isso novamente. Todas as coisas que chegarem para mim, eu lhe darei com compaixão
e benevolência. O que não for bom para mim, que seja afastado. Isso vai criar uma nova maneira de você pensar e você vai passar a atrair essas coisas boas para você. Isso é uma coisa que a gente tem que repetir com constância até que esse hábito negativo seja trocado por essa maneira mais positiva de olhar a vida. É como a gente plantar uma nova semente numa floreira para fazer nascer uma flor, né, ou uma fruta. Você põe ela na terra e você rega com constância essa terra para que ela se mantenha úmida, para que a semente possa nascer, florir. É a mesma coisa conosco. Você vai plantar uma semente positiva num solo onde está muito negativo. Considere esse solo seu inconsciente, cheio de pensamentos e crenças limitantes e negativas. Ao plantar essa sementinha nesse solo, você tem que regá-la e cuidar para que ela não seja contaminada. Então, para isso, você vai repetir essa frase, não precisa ser exatamente assim, mas com esse sentido, e fazer isso todas as manhãs, por no mínimo 21 dias, para que ela possa começar a florescer e se fortalecer, e que as ervas daninhas fiquem de fora. Então, é essa sugestão que eu tenho para te dar, e espero encontrar você mais vezes nesse canal. Se você quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, é interessante, porque eu poderia fazer uma abordagem mais específica sobre algum tema ou algum assunto. Então, fiquem com muita luz, com muita paz. Namastê.